fazer a questão, isso atrasa mais ainda. Então, meu objetivo aqui é mostrar para vocês uma estratégia de raciocínio para que vocês façam a prova de maneira mais rápida, beleza? Aqui a ideia não é mostrar questão nova, nem nada do tipo. É só mostrar para vocês como raciocinar de maneira mais rápida e evitar cair de trator, beleza? Eu vou pedir para vocês só que vocês não me deixem falando sozinho. Quando eu perguntar se tá todo mundo entendendo, vocês respondem com o okzinho pro chat ou manda o emojizinho do legal. Para não pensar que eu tô ficando doido falando sozinho, tá bom? Então, em geral é só isso, beleza? Só comentar antes de começar as questões em si, deixar claro o seguinte: tem alguns assuntos do Enem que vocês têm que ir sabendo. Tipo assim, não dá para ir para a prova sem ter uma noçãozinha, por exemplo, de radiciação e potenciação. Droga. Vocês têm que saber fazer as propriedades, beleza? Porque sem isso aqui fica complicado. Tem que saber o mínimo do sistema numérico, ou seja, saber o que é uma unidade milhar, uma unidade de centena. Porque já caiu questão do Enem te perguntando qual era o número que estava na posição da unidade milhar. Pô, se tu erra uma questão dessa, tipo assim, tu tá jogando totalmente contra tu mesmo, entendeu? Então, tem que ter noção disso, sistema métrico decimal, saber fazer... Eu nem vou anotar, senão vou ficar perdendo tempo, mas, tipo assim, fazer transformação de unidade, sair de metro para decímetro, centímetro. Gente, isso aí vocês têm que estar, assim, tem que estar na ponta da língua de vocês, beleza? Porque é o básico do básico. Não é nenhum conteúdo em si, é mais uma questão de cotidiano, então isso tem que estar com vocês. Porque senão a prova não sai, não tem jeito, beleza? Então tem essas noções, vejam se vocês estão bem nisso, saber transformar de metro para decímetro, se tiver em centímetro cúbico e tal, quanto equivale 1 litro em metros cúbicos, não sei o que e tal. Isso vocês têm que estar bem trabalhadinhos, beleza? Mas vamos lá, vamos começar aqui nas questões. O primeiro assunto que eu trouxe foi escala, beleza? Trouxe umas questões de Enem, de outros vestibulares aqui, para a gente estar revisando umas paradinhas bem aqui. Quando a gente fala de escala, geralmente a gente lembra de uma formulazinha, isso aqui é batido, que é a escala desenho sobre real. Acho que vocês já viram isso aqui 1 milhão de vezes. Mas assim, a fórmula em si é importante, mas muitas das vezes as questões a gente nem precisa usar fórmula nem nada, gente. É só olhar a questão e fazer uma interpretação simples. Por exemplo, antes de responder a questão em si, vamos pegar algumas noçõezinhas aqui. Toda vez que a gente tiver uma escala, e ela tiver assim, essa escala aqui da questão, 1 para 30 mil. Já leiam na cabeça de vocês assim, cara, 1 centímetro no desenho representa 30 mil centímetros na vida real. Já tenho essa leitura na cabeça de vocês para eles não ficarem perdendo tempo ainda, raciocinando. Se tem 2 pontinhos, um número, é sempre lembrar, 1 centímetro no desenho representa 30 mil centímetros na vida real. Beleza? Já se acostumem com esse raciocínio. Não fiquem se prendendo à fórmula, não. Deixa a fórmula para a física. Quanto menos vocês ficarem se apegando em fórmula, é melhor. Em matemática, a fórmula, principalmente em geometria. Nos assuntos mais básicos, deixem isso de lado. Bater o olho. O que isso representa? 1 centímetro no desenho representa 30 mil centímetros na vida real. Beleza? De antemão, é só ter já essa mentalidade. Bater o olho na parada, já saber distinguir bacana, beleza? Então, vamos começar a fazer as questões aqui. Em um mapa cartográfico, cuja escala é 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Em um novo mapa, dessa mesma região será construído na escala 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual. Beleza. Vamos aqui ter um raciocínio simples. Eu vou mudar a escala dos mapas. Beleza. Mas, mudando a escala dos mapas, a distância entre as cidades na vida real vai mudar? Alô, galera. Vai mudar ou não? Não, pô. Se eu colocar São Luís em qualquer escala aqui e calcular a distância para São Paulo, eu posso colocar qualquer escala da vida do mundo que não vai mudar a distância. Vai ficar parado. Então a gente já sabe o que vai se preservar nas duas situações, a distância entre as cidades. Beleza? Como é que eu faço esse tipo de questão? Gente,
Ah, faz fórmula, faz relação, não sei o quê. Gente, faz regra de 3. Lembra, 1 centímetro no desenho tá para 30 mil centímetros na vida real. Ele fala que a cidade A e B dista na primeira escala em 5 centímetros. Então, na vida real vai dar X. Só que, gente, conta básica, né? 1 para 5 múltiplo por 5. Então vai ser 30 mil vezes 5. X é igual a 150 mil centímetros. Beleza, né? De boa. Aqui a gente só faz outra regra de 3, gente. Faça uma escala por regra de 3, assim, muito mais simples que qualquer outra coisa. Aí lembra, na segunda escala é o seguinte, 1 centímetro tá para 20 mil. Só que agora é o seguinte, eu quero saber agora em quantos centímetros vão ficar as duas cidades. Então o X vai para o outro lado, que eu quero saber no desenho. Então o Y, no caso, vou mudar a incógnita, vai ser Y, tá para 150 mil. Beleza? Aqui, regra de 3 na mãe, você vai fazer a conta, vai dar 7,5. Galera, esse tipo de conta aqui, ó, eu já coloco uma coisa na cabeça de vocês. Enzo, tem vários zeros aqui, não sei o que eu faço com esses zeros quando eu vou fazer a conta? Gente, olha as opções. As opções não se repetem. Toda vez que vocês pegarem uma questão e que não tiver repetição de número, tipo assim, o que seria uma questão com repetição? Para deixar claro para vocês. Seria, na letra A, 75. Aí na letra B, 750. Aí na letra C, 7.500. Aí na letra D, 75 mil. E na letra E, 7,5. Se vier uma questão dessa maneira, aí vocês obrigatoriamente vão ter que usar, de fato, todas as unidades que a questão fala. Então, eu vou ter que trabalhar com zeros, tal, tal, tal. A partir do momento que a questão não repete número, então, dane-se, faz a conta. A conta mais simples aqui era 15 sobre 2. Dá 7,5. Por que eu estou falando isso? Porque poderia ser, tipo, 15 milhões dividido por 200 mil ou 15 milhões dividido por 20 mil. Se nas opções não repete número, mudando vírgula, então, tanto faz. Só pega os dois primeiros. 15 por 2, 7,5. Pronto, próxima questão. Porque a resposta aqui poderia ser 7.500, por exemplo. Se não repete os outros números, tanto faz o zero, não faz diferença. Só faz a conta mais simples e pula para a próxima questão. Entenderam? Então, se habituem a não ficar vendo todas as informações da questão e ficar usando. Não faz sentido. Se a questão não quer que não tem repetição, então vocês também não usam. Tá ligado? Só usa a conta mais fácil. Da mãe. Então lembre-se, escala, faça um para regra de 3. Muito mais simples. Porque ficava usando fórmula, não sei o que e tal, tal, tal. Faz para regra de 3. É só lembrar. 1 centímetro no desenho, X centímetros na vida real. Bora para outra questão. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão emendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 1 para 5. 1 para 5. 1 centímetro no desenho, 5 centímetros na vida real. Beleza. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Então, se você tinha uma foto na escala 1 para 5, você vai ter uma outra foto, só que impressa, que vão estar com as dimensões triplicadas. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Gente, parou bem? A cópia impressa está com dimensão triplicada. Se na cópia impressa tem 30 centímetros, faz logo de cabeça. Se na cópia impressa tem 30 centímetros, na primeira cópia tem quantos centímetros? 10. Pronto. Não, já não precisa ficar com medo, não. Já pode colocar direto na conta. Beleza? Entenderam? Esse tipo de coisa já é ganho de segundo, saca? Porque é menos uma regra de 3 que tu faz. Como é a conta básica, faz logo. Então ele fala que na primeira cópia, o vaso tem 10 centímetros. Certo? Então, no desenho, ele tem 10 centímetros. Só que ele fala o seguinte, a escala é de 1 para 5. Então, 1 centímetro de desenho representa 5 centímetros na vida real. Se ele fala que na primeira cópia o vaso tem 10 centímetros, então na vida real é só colocar um zero, né, gente? 50 centímetros. Questão de boa. Na manha. Sacaram o raciocínio? Esse tipo de questão aqui, galera, para fazer rápido. Então lembrem-se disso. Bateu o olho em questão de escala, faz para regra de 3, muito mais fácil. É só não ter pressa para confundir, né? Colocar, por exemplo, 10 no lugar da vida real, aí você se complica. Mas bateu o olho, só fazer regra de 3 na mãe, matou a questão. Agora, bora para uma situação
que é interessante. Esse aqui é um conceito aplicado tanto na parte de escala da matemática básica, tanto na parte da geometria. Beleza? Que é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com uma escala simples, que essa aqui, 1 para 5, 1 para 30 mil, tal, a gente está trabalhando com medidas do quê? Medidas lineares. É como se tivesse apenas uma dimensão. É como se fosse uma linha reta. A caneta aqui está uma linha reta. Beleza? Então é como se a gente estivesse trabalhando com só uma dimensão. A partir do momento que a gente trabalha com área ou volume, aí já dá uma quebrada nisso. Beleza? Porque, por exemplo, bora usar essa questão bem aqui. Vamos usar essa questão aqui como exemplo. Aí, para fazer a próxima. Se eu digo o seguinte, numa escala linear, 1 centímetro dá para 5 centímetros na vida real, mas agora eu quero saber a relação da área. O que eu faço? Vocês concordam que a área não vai passar para as duas dimensões? É só lembrar de um quadrado. Quadrado é o quê? Base vezes altura. Então tem duas dimensões, certo? Se tem duas dimensões, o que vai acontecer? Eu vou ter que elevar todo mundo ao quadrado. Então agora, como é que ficaria a relação? 1 centímetro quadrado no desenho representa 25 centímetros quadrados na vida real. Sacou? E se fosse volume ao cubo? Então, 1 centímetro cubo representaria 25 elevado, seria 5 elevado ao cubo, daria 125 centímetros cúbicos. Beleza? Então, lembre-se disso, pelo amor de Deus. A questão está falando de área. Então, você não pode usar a escala assim, não. Você tem que transformar para uma escala de área, que é elevando ao quadrado. Cuidado com isso, porque essa questão aqui batia justamente nisso. E eu vou mostrar um exemplo de distrator bem aqui. A figura representa dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Beleza. Vamos lá. Qual a formulazinha de escala? Escala é igual desenho sobre real. Aqui, na mesma situação, eu posso usar qualquer tipo de escala, mas a área do país não vai mudar, vocês concordam? Vai ficar a mesma merda. Então aqui, o real vai ser igual, concorda? Então o real na primeira situação é o mesmo real da segunda situação. Concordo? De boa? Então tranquilo. Opa, tá com alguma dúvida, Ana? Ou só apertou sem querer? Apertou sem querer. Então bora lá. Então o real, eu vou mudar agora a relação, vou dizer que o real é igual desenho sobre escala. Porém, aqui no caso tem duas escalas e tem dois tamanhos de desenho. Eu vou dizer o quê? Desenho 1 tá para a escala 1, assim como desenho 2 tá para a escala 2. Estão sacando? De boa? Tranquilo, né? Só que vamos lá. Eu não sei quanto que é desenho 1, desenho 2. Eu não faço ideia. Mas o que eu sei é o seguinte. Eu sei as escalas, né? Então, o desenho 1 vai estar para a escala 1. Eu vou dizer que a escala 1 é 1 para 25 milhões. Só que lembra de uma coisa. Aqui, ó, tem 6 zeros nas duas escalas. Tu já pode cortar logo os 6 zeros. Que aqui vai aparecer uma divisão, tu corta logo 6 zeros. Nem precisa trabalhar com isso tudo. Bom, sempre na prova, se vocês puderem cortar zero, corta. Quanto menos números vocês trabalharem, melhor. Lembrem disso. O problema, às vezes, é fazer conta. Então, aqui vai ficar 1 para 25, 1 sobre 25. Tá para desenho 2 sobre 1 para 4. Beleza? E aqui o seguinte. Como é que vai ficar? Ele quer saber a relação das áreas. Então, vai ficar D1 sobre D2 é igual 1 sobre 25 sobre 1 sobre 4. Aqui você vai multiplicar, mudando as frações, né? Então, vai ficar D1 sobre D2 é igual a 4 sobre 25. Estão sacando? De boa? Aqui, galera, no caso, ele queria o seguinte. Ele quer saber o quanto o que foi ampliada. Então, no caso, seria D1 sobre D2, mas não faria tanta diferença, porque era só inverter aqui. Aqui daria 25 sobre 4. Se a gente fizesse essa conta bem aqui, isso aqui daria 6,25, eu acho, fazendo de cabeça. E tem resposta, que é a letra A, porque a ampliação da área 2 em relação à primeira área foi 6,25.
E aqui é que está o ponto. A gente não está trabalhando aqui com distâncias lineares, a questão quer saber de área, galera. Então, nesse tipo de questão, não vacilem. Sempre o quê? Elevem ao quadrado, porque não é uma distância linear, sacou? Então, aqui ficaria distância 2 sobre distância 1 é igual a 625 sobre 16. Tranquilo? Agora, uma sacada aqui para vocês, uma primeira dica de cálculo mental aqui para vocês. Vamos ser inteligente aqui. Aqui, ele não quer valores exatos, concorda? Ele não quer valores exatos. Então, ele quer um valor que esteja intervalado, certo? Então, aqui a gente não precisa fazer conta, gente. A gente não precisa fazer essa divisão. Eu, particularmente, não sei você, mas eu odeio fazer divisão. Eu acho bem mais fácil somar, multiplicar, porque divisão, às vezes, você erra uma vírgula e perde a questão. Então, vamos ser inteligentes. O que a gente pode fazer? Tem uma conta aqui que é fácil de fazer. 16 vezes 4 não é 64? Então, 16 vezes 40 é 640. Então, se fosse 16 vezes 40, isso aqui seria 640. Vocês não percebem que 625 não é menor que 640? Então, com certeza, isso aqui foi ampliado em um número menor que 40. Sacou? Ah, mas como é que eu sei que isso aqui é maior que 30? Primeiro, por aproximação, né, 625 está muito mais perto de 640. Né? Só que a gente poderia fazer outro intervalo. É maior que 30? Com certeza. Era só multiplicar 16 vezes 30. 16 vezes 3, 48. Vezes 30, 480. 625 é maior que 480. Então pronto, está no intervalo. Sacaram? Então eu quero que vocês tenham essa maldade. Qual foi a primeira? Escala, faz regra de 3, mais fácil. Pois é, bem maneiro. Evita fazer conta. Uma continha já é tempo perdido. Beleza? Segunda sacada que vocês têm que ter. Se falou de medida diária, tem que levar ao quadrado. Porque senão você vai errar a questão. E vai ter distrator. Acabei de mostrar para vocês que tem distrator. Sempre vai ter. E a outra é evita fazer conta, fazer esses raciocínios. É muito mais fácil você multiplicar 16 vezes 4 do que dividir 625 por 16. Sacaram? Belezinha? Então vamos lá, vamos para a última aqui de escala. Tá dando para pegar umas dicas bacanas? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar, né? Beleza. E a último exemplo que eu quis trazer para vocês era disso aqui, em que a gente vai trabalhar com volume, né? Escala de volume. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de um apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto de garagem na escala 1:100 foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deverá seguir o formato de um paralelepípedo, retângulo reto, com dimensões do projeto iguais a... Beleza. Qual o volume real do armário? Gente, primeiro, pegou essa questão? Não vamos fazer besteira, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Tá tudo em centímetro. Então aqui a gente não vai ter que fazer transformação de unidade. Sempre tenham cuidado com isso, tá, gente? Porque a questão poderia pedir em metro cúbico, ou em decímetro cúbico, em litro e tal. Então sempre tenham cuidado com essa transformação de unidade. Transformação de unidade em Enem é muito importante. Só que aqui tá tudo em centímetros, então não vai fazer diferença de nada. Mas vamos lá, a escala é de 1:100. Só que isso aqui é uma medida linear, certo? E aí você não pode usar isso aqui no volume. Se for para volume, tem que fazer o quê? Levar ao cubo, gente. Beleza? Então aqui, 1 centímetro cúbico no desenho equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos na vida real. Beleza? E ele quer saber qual o volume do armário em centímetros cúbicos. Gente, o volume de um paralelepípedo é básico, gente. É base vezes altura vezes largura. O comprimento vezes largura vezes altura. Só multiplicar as 3 unidades. Então vai ser 3 vezes 1 vezes 2, que vai dar 6 centímetros cúbicos. E aqui seria que 6 milhões de centímetros cúbicos. Questão tranquila, só fazer a transformação de unidade. E outro, se a gente não fizesse transformação de unidade e usasse a escala do jeito que está, tinha opção, sempre vai ter opção. Então cuidado, bateu o olho, falou de área, eleva ao quadrado, falou em volume, eleva ao cubo. Não vamos perder a questão de escala. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Questão de escala no Enem não se perde, não pode errar. Errar a questão de escala no Enem é dar tiro no pé. Beleza?
Vamos lá, você faz um. Vamos dar um exemplo de nota aqui. Você faz um 37 no Enem. Aí o 37 você erra 3 de análise combinatória, 2 de juros e, sei lá, 3 de probabilidade. Você vai ter um TRI. Aí é capaz de fazer um 38. Aí você erra 2 de escala, sei lá, 3 de regra de 3, 2 de não sei o que, de assunto básico. O 37 vai ser uma nota, não é maior, vai ser muito maior que a tua nota. Então, assim, para quem tem dificuldade em matemática, você não vai ter uma nota muito exponencial, né? Dificilmente você vai bater, sei lá, um 44, um 43. É difícil. Mas com uma nota bem ajeitadinha, você consegue tirar um ótimo TRI. Mas esse tipo de questão aqui não dá para errar. Gente. Bateu o olho em escala, sei lá, coloca. Instala uma coisa na tua mente aí. Bateu o olho numa questão de escala, não pode errar. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. Beleza? Porque senão o TRI de vocês vai matar vocês. Tranquilo? De boa? Então, cuidado. Questão de escala não se erra. Vamos lá. Agora, galera, a gente vai fazer uma questão de divisão proporcional. Aqui, a ideia aqui, a maioria de vocês já sabe fazer esse tipo de questão, é bem de boa. O que eu vou estar falando para vocês é uma dica mais de cálculo do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Quando a gente fala de divisão proporcional, lembra disso. Existem vários modelos de resolução para divisão proporcional, diretamente, inversamente. Tem vários modelos. Eu não vou dar aqui uma de Deus na matemática e dizer que meu modelo é o único que presta. Nem assim. Cada um tem de uma forma, tal. Mais uma dica que eu dou para vocês, caso algum de vocês ainda tenha dificuldade com esse tipo de questão. Gente, falou em diretamente proporcional, multiplica a constante. Ponto. Falou diretamente proporcional, multiplica a constante. Falou inversamente proporcional, divide a constante. Não entendi. Vamos lá. 3 pessoas A, B e C criaram uma empresa, investiram respectivamente 200 mil, 300 mil, 500 mil e firmaram o compromisso que todo lucro mensal deveria ser dividido diretamente proporcional ao que elas investiram na empresa. Beleza. Aí, em um mês, teve um lucro de 540 mil. Aí eles querem saber o valor que B recebeu. Então, vamos lá. Primeiro, veja as opções. De novo, tem número repetido aqui, tem 54 mil. Aí na letra B tem 540 mil, tem 5.400. Tem número repetido? Nas opções? Não. Então, nessa situação, o que vocês fazem? Não usa a droga do zero. Lembre-se, foda-se o zero. Não usa. Não vai dar para por nenhum. Ó, então vai multiplicar. 200. Se é diretamente proporcional, vai multiplicar o quê? A constante. Então vai ser 200k mais 300k mais 500k. Isso aqui é igual a 540. Certinho? De boa? Aqui vai fazer uma continha simples. Isso aqui vai dar 200 mais 300, 500. Então isso aqui vai dar 1000k. É igual a 540. Então o K vai ser 540 vezes 1000. Sobre 1000. De boa? Aí é o seguinte, ele quer saber o valor que B recebeu. Então, qual o valor que B recebeu? B recebeu o quê? 300k. Então é só multiplicar o K pelo 300. Então vai ser isso aqui vezes 300. E como eu falei, gente, tanto faz se vai ser usar esses zeros aqui. Esse zero não vai servir para nada, porque as opções são diferentes, gente. Então o zero não vai influenciar em nada. É só multiplicar os números. Vai dar 54 vezes 3. Gente, 54 vezes 3 é a mesma coisa que 50 mais 4 vezes 3. 50 vezes 3, 150. 3 vezes 4, 12. 150 mais 12, 162. Quando fazer conta, dá para montar a continha na manha, de boa. Mas esses números mais simples, tentem quebrar eles. Porque se vocês quebram eles, vocês vão lidar com números mais fáceis de lidar. Então, 150 mais 12. Pronto, acabou. 162. Por coincidência, ainda deu certo, né? 62 mil. Não, perdão, esquece. Porque eu falei que tava em... Pensei que tivesse em milhar. Mas deu certinho. Achou 162, é 162 mil. Beleza? Então, lembre-se disso. Então, já é uma dica aqui para vocês. Bateu o olho nesse tipo de questão? Se for diretamente, multiplica constante. Se for indiretamente, divide. Ok? E quando for fazer cálculozinho, tenta ficar quebrando os números. Apertou sem querer ou tem alguma dúvida? Enzo, tem algumas questões que são diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Sim. Eu sempre me pergunto, quando é desse jeito, faz separadamente ou
Tudo Não, junto. é a terceira questão. Vou mostrar já como é que funciona. Já. Eu trouxe uma questão assim, não se preocupe. Justamente por conta disso, o pessoal confunde mesmo. Relaxa, eu trouxe. Então vamos lá. Ó, outra questão aqui. 60 mil foi dividido entre filhos A, B e C de maneira inversamente proporcional. Gente, inversamente proporcional. O que eu falei? Divide a constante. Então é K sobre 10 mais K sobre 15 mais K sobre 18. Isso aqui é igual a 60 mil. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Aqui, basicamente, a gente teria que achar o MMC. Ou você saía multiplicando tudo. Fazendo aqui o MMC de cabeça, eu acho que dá 90. Mas achar o MMC certo ou não, tanto faz. Contanto que tu acha um número que seja divisível pelos três embaixo, tá tranquilo. Vocês tem duas formas de fazer. Tem como achar de fato o MMC. Peraí, vou exemplificar. Sei lá, eu acho MMC aqui, aí coloco ele embaixo, certo? Aí saio dividindo aqui os números certinho, certinho e tal. Ou você pode fazer o seguinte: você pode pegar e sair multiplicando cada um dos termos pelos três termos de baixo. Isso aqui é uma dica de fração, tá, gente? Eu estou acelerando porque o problema aqui não é multiplicar fração, é mais a questão em si. Mas você pode fazer o seguinte: multiplicar o K sobre 10 por 10 vezes 15 vezes 18. Aí vocês percebem o seguinte: ia cortar o 10 aqui, né? Aí no segundo número, multiplicaria por 10 vezes 15 vezes 18. Aí aqui cortaria o 15. Aí nesse número aqui, cortaria o 18. E no 60 não cortaria nenhum, então multiplicaria pelos 3. Tá bom? É uma forma de fazer a soma de fração sem ser por MMC. Deu para entender o raciocínio? Ou falei muito rápido? Acho que deu para pegar, tá bom? Mas aqui no caso eu acho que MMC dá 90. Eu não sei. Eu tô falando de cabeça, então não sei. Mas eu acho que é. Então dá 90 por 10, 9. 90 por 15, 6. Dá 90, né? Imagina. Aí 90 por 18 dá 5. Então aqui dá 5K. Isso aqui é igual a 60 mil. Então aqui daria 20K é igual a 60 mil. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Uma dica. Quase 100% das vezes. É porque essas questões aqui que eu peguei é bem mais fácil mesmo, só para trabalhar o conceito rapidinho. Mas quase 100% das vezes, quase 100%. Eu fiz quase todas as questões de Enem de matemática. Cara, toda vez que essa soma aqui, toda vez que der, tipo, algum número multiplicando a constante, e aqui desse lado tem o outro número, quase 100% das vezes, esse y vai ser divisível por x, tá? Vai dar uma divisão exata. Sacou? Então, quase 100% das vezes isso aqui vai dar uma divisão exata. Tranquilo? É só ter calma. Provavelmente, se não der uma divisão exata, vai dar um número tipo assim, 2,5, 1,25, que são números fáceis de lidar. Se tu fizer a conta der tipo 1,6666, com certeza, quase 100% de chance de tu ter errado uma conta, ter errado um cálculo. Então, se deu um número muito quebrado, um número muito psicopata, esquece. Tu com certeza errou uma merda, entendeu? Então, cuidado. Uma dica para vocês, tá? Então, o K vai dar 3 mil. E aqui ele quer saber a quantia em reais que o B recebeu. Então, o B vai receber o quê? Vai ser, mais uma vez, gente, a quantia que o filho B recebeu. Eu errei conta. Gente, perdão. Eu tô errando aqui, vocês nem me ajudam. Aqui é 20K, 60 mil, vezes 90, né, gente? Eu esqueci o 90. Vocês são mal, vocês nem ajudam. Tô brincando. Aí o K daria 6 vezes 9, dá 54, vezes 2, dá 108. Vai dar 108, eu acho. Não. É dividido por 2, perdão. Isso aqui vai dar 27. Exato. Perdão. Eu falei besteira. Então aqui daria 15, o K deu 27, alguma coisa, o zero não faz diferença. Aí eu vou dividir o 27 por 15. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 9 sobre 3 vezes 5. Beleza? Aí isso aqui daria 9 vezes 5. Daria 9 sobre 5. Uma dica. Beleza, chegou no ponto interessante. Toda vez que vocês forem fazer uma conta aqui de qualquer número por 5, uma dica aqui para vocês.
qualquer número, por 5. Então, aqui vai dar, sei lá, 112 por 5. Uma dica que eu dou para vocês, que vai facilitar a vida de vocês, é multiplicar os dois embaixo e em cima por 2, sacou? Aí vai ficar 224 sobre 10. Aí você só coloca a vírgula pro lado, entendeu? Ou, por exemplo, deixa eu ver aqui, 120 por 25, outra continha. Uma dica mais fácil é o quê? Multiplicar embaixo e em cima por 4. Aí vai dar 480 sobre 100. Você só tira 2 vírgulas, sacou? Eu acho mais rápido, né? Entenderam assim? É uma boa para vocês fazerem. Cara, vocês acham que é besteira, tá? Mas esses cálculos que você ganha segundo já faz uma diferença absurda. Aí daria 9 por 5, daria 1,8. Como não repete número, então dane-se o zero, vai dar 18 mil. Beleza, gente? Tranquilo? Vocês estão percebendo que o que eu falei na primeira questão, coisas que eu falei na primeira questão, eu estou usando aqui. Questão de repetição de zero, de opções. Então vocês percebem que padrão, gente. Repete. As questões repetem dessa forma. Beleza? Aí aqui vem para o que a Ana perguntou. Enzo, e se for diretamente inversamente proporcional? Vai mudar alguma coisa? Não, é a mesma merda. Se for diretamente, tu multiplica. Se for inversamente, tu divide a constante. Lembra? Diretamente, multiplica a constante. Inversamente, divide a constante. É a mesma coisa. Vamos lá. Essa empresa vai pagar parcialmente, não sei o que e tal. Ela contribui com uma quantia que é diretamente proporcional ao tempo de serviço e inversamente proporcional ao seu salário. Vamos marcar isso aqui. É diretamente proporcional ao tempo de serviço e inversamente proporcional ao seu salário. Certo? Se para um funcionário que trabalha 10 anos e recebe 1.200 de salário, a empresa contribuiu com 50 reais. Então é o seguinte, se é diretamente proporcional ao tempo de serviço, ele trabalhar 10 anos, então esses 10 anos vão multiplicar a constante. E se é inversamente proporcional ao seu salário, então esse salário vai estar no denominador. Viu, Ana? Só isso. Não dá nada. Beleza? Então, nessas questões, é só usar o mesmo raciocínio. Diretamente multiplica, inversamente divide. A mesma merda. E aí a empresa contribuiu com 50 reais, certo? Qual será a contribuição de um funcionário cujo salário é de 960 e tem 8 anos de serviço na empresa? Então, beleza. O K aqui a gente tem que achar primeiro a constante de proporcionalidade, né, gente? A gente vai ter que achar o K aqui. Então, o K vai ser 50 vezes 1.200 sobre 10. Aqui vai dar 5 vezes 12, 1.200. Isso aqui vai dar 6.000. Então, o K é 6.000. Aí, na outra situação, o carinha trabalhou 8 anos, até 8 vezes K, e recebe 960 de salário. Então, isso aqui vai ser 8 vezes 6.000 dividido por 960. Outra dica para vocês, tá, gente? Em relação a cálculo. Uma parada maneira. Vocês podem dizer que isso aqui é 8 vezes 60 vezes 100. Vocês não concordam? Estão sacando? Porém, 60 é a mesma coisa que 12 vezes 5. Então seria 8 vezes 12 vezes 5 vezes 100. E 96, para quem é bom de tabuada aí, até contei isso na live que eu respondi do Enem. 96 é a mesma coisa que 12 vezes 8 vezes 10. Você já cortou aqui, ó. Pô, perdão. O 12, o 8 e fica 50. Sacou? Entenderam? Porém, peraí. Não, tá certo mesmo. Só que essa conta aqui a gente nem deveria fazer conta. Porque para quem tá mais esperto aí, a gente viu que são 10 anos de trabalho para 1.200. Só que 10 sobre 1.200 dá 1 sobre 120, concorda? E o outro carinha trabalhou 8 anos e ganhou 960. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 120, ou seja, é manutenção de proporcionalidade. Então a gente teria que receber o quê? A mesma coisa. Então nessas quantias a gente tinha que fazer tudo, beleza? Mas eu queria mostrar isso aqui porque é o processo de resolução para mostrar para vocês, provar que
Indifere. Se tiver coisas diretamente e inversamente, a regra permanece a mesma. Beleza? Deu para entender, galera? Tranquilo? Maravilha. Bora para outro tipo de questão. Gente, esse tipo de questão bem aqui é questão também super fácil. É questão de divisão proporcional. Vou dar uma dica para vocês aqui, para vocês não vacilarem na hora da prova. Vamos lá. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição de concreto de utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Gente, como é que vocês têm que ler isso aqui? Ele divide, o concreto ele vai ser feito em partes, né? Ele está dividindo as partes. Eu posso dizer que cada parte possui a mesma quantidade. Então, uma parte de cimento tem a mesma coisa que uma parte de areia e uma parte de brita, porque são partes iguais. O que vai diferenciar as partes são as quantidades, né? Tem uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Entende? É como, vou dar um exemplo aqui. Tipo, uma parte tem 100 gramas. Então, uma parte de cimento, de areia e de brita, independente de material, vai ter 100 gramas também, entende? Então, conseguindo entender? Ou não? Então, eu posso dizer que cada parte é X, gente. Então, eu vou dizer o quê? Uma parte de cimento é X, 4 partes é 4X e 2 partes é 2X. Então, vai... Ô, droga. Isso aqui é para me preocupar depois. Isso aqui é coisa que vocês vão se preocupar no ano que vem, se Deus quiser. Cadê essa merda aí? Fisiologia do coração. Chato pra cacete. Enfim. Então vai ser 1x mais 4x mais 2x. Isso aqui é igual a... Ele fala o seguinte: uma construtora encomendou um carrinho de betoneira com 14 metros cúbicos. Então a gente vai igualar as partes ao volume total, que é igual a 14. Sacou? E como eu disse na questão passada, geralmente essa soma vai dar... Tipo assim, aqui vai dar 7x. E adivinha, 14 é dividido por 7. Então, gente, nessas questões, quase 100% das vezes, quando a gente vai somar a constante, vai dar um número que é divisor do volume total, ou da quantidade total. Sacaram? Então, x aqui vai ser 2. Beleza? E ele quer saber qual o volume de cimento. Gente, só tem uma parte de cimento. Se uma parte equivale a 2 metros cúbicos, então qual vai ser o volume de cimento? 2 metros cúbicos. Sacaram? Como é rapidinho. Em vez de eu fazer uma proporção e usar fração e não sei o que e tal, eu transformo a questão numa equação de primeiro grau. Pronto, acabou. Faz em 2 segundos a questão. Sacaram? Então é bom ter essa manha, gente. Esse processo de resoluções mais rápidos facilita, ganha tempo e dá confiança. Você faz uma questão dessa aí, é uma típica questão que você faz no início da prova para te dar confiança e ganhar tempo. Beleza? Então tem essas sacadas. Eu transformo uma questão de razão em proporção em uma questão de equação simples e sai muito mais fácil. Então vamos lá. Luísa decidiu pintar seus cabelos de sua mãe usando as cores B e C. Cara, essas questões, eu vou fazer outras 2 questões de divisão proporcional. Tu vai ver que vai ser da mesma forma. Não vai mudar nada. Luísa decidiu pintar seus cabelos de sua mãe usando as cores B e C em ambas as tinturas. A cor B é a que tinge os cabelos brancos e a cor C é a que dá o tom mais claro durante a exposição à luz. Luísa sabe que, em cabelos com muitos fios brancos, como os de sua mãe, a proporção de cores C e B é de 1 para 3. Então, para a mãe dela, uma dica: quando vocês forem fazer as questões, vão anotando as informações já de forma... vão anotando de forma organizada, porque aí vai ser mais fácil para o cérebro de vocês processar a informação. Beleza? Lembre-se disso, no dia da prova vocês vão estar nervosos, vão estar ansiosos. Quanto mais organizados vocês forem, menos desgaste você tem. Quanto menos desgaste você tem, mais tempo você ganha, mais confiança você tem. Beleza? Gente, pequeno detalhe faz uma diferença absurda. Pode parecer que não, pode parecer bobeira, mas não é. Então, lembre-se disso, sejam organizados, o máximo possível. Não é para vocês serem perfeccionistas, pelo amor de Deus. É só ser organizado. Beleza? Então, Luísa sabe que em cabelos com fios muito brancos, como de sua mãe, a proporção entre cores C e B é de 1 para 3. Então, para a mãe vai ter 1C para 3B. E para ela, que tem poucos fios brancos, a proporção é o contrário. Então, para a filha, vai ser 3C, 1B.
Além disso, como sua mãe tem cabelos curtos, basta a aplicação de 60 gramas de tintura. Então, para a mãe, ela vai precisar de 60 gramas. Já para os seus cabelos longos, serão necessários 120 gramas. Então, aqui vai ter 120 gramas. Certo? De acordo com a situação descrita, a quantidade em gramas da tintura da cor B que Luísa deve adquirir para pintar os seus cabelos de sua mãe é... Gente, vamos lá. Vamos fazer a parada bem aqui. Como fazer essa questão de maneira rápida? Vocês percebem o seguinte, que nessa primeira situação, você vai dividir a tinta da mãe dessa forma aqui em 60 gramas, certo? Porém, a mesma tinta C que você usa aqui é a mesma tinta C que você usa na segunda situação, certo? Na verdade, não vou fazer dessa forma, não. Eu vou quebrar o cérebro de vocês, deixa quieto. Depois eu explico de outra maneira. Bora fazer de maneira mais tradicional aqui mesmo. Então, vamos lá. Mais uma vez, vocês percebem o quê? Que é 1 para 3. 1 para 3, o que significa? Que são 4 partes, gente. Beleza? Então, eu posso chamar aqui 4x é igual a 60. Então, x igual a 15. 15 gramas, certo? Só que ele quer saber de qual cor? Da cor B. Ele quer saber da cor B. Se ele quer saber da cor B, então eu posso dizer o seguinte, que 3B é a mesma coisa que 3x. Vocês concordam? Porque está dividido em partes iguais. São 4 partes. Estão entendendo ou não? Tranquilo? Beleza. Então eu posso dizer que na primeira situação eu vou usar 45 gramas de B. Na segunda situação, funciona da mesma forma. Aqui na segunda situação vai ser a mesma coisa. Eu vou dizer o quê? Que 4x é igual a 120 gramas. Porém, x aqui vai dar um valor diferente, vai dar 30 gramas. E eu vou usar só uma quantidade de B. E aqui vai dar 30 gramas. Então, o total de tinta B que ele vai usar é 75. Viram como funciona da mesma maneira, do mesmo processo de resolução que eu usei lá em cima? Eu vou usar aqui. Beleza? Tranquilo? Uma forma mais rápida que vocês tinham que fazer era analisar o seguinte. Gente, se é 1 para 3, o que eu posso analisar? 1 para 3 é a mesma coisa que tem 4 partes, certo? Só que eu só quero saber a quantidade de B. Então, eu posso dizer que B é 3 quartos de 60. Beleza? E aqui seria o contrário. Se é 1 para 3, é uma parte de 4. Então, eu queria 1 quarto de 120. Aí você fazia a conta mais rapidinho, beleza? Sem precisar montar uma equação, como montei e tal. Era só fazer essa conta de cabeça mais rápido. Mas, montando a equação também é bem rapidinho. Deu para entender, gente? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Ó, vocês percebem? Todas as questões aqui são do Enem, ou seja, é uma questão batida. É alta chance de cair uma questão de divisão proporcional, em partes. Beleza? Então vamos lá. Uma loja que vende tintas tem uma máquina que efetua misturas de variadas cores para obter diferentes tonalidades. Um cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade, proveniente da mistura das cores verde e branco, na proporção de 5 para 2, respectivamente. Então tinha 5 verde, 2 branco. O cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros da mesma mistura de tintas, com a mesma tonalidade que havia comprado anteriormente. A quantidade de tinta verde em que o funcionário dessa loja deverá empregar na mistura com a tinta branca para conseguir a mesma tonalidade obtida na primeira compra é... Então é o seguinte, ele inicialmente tinha comprado 7 litros de tinta, certo? E aí ficou na proporção de 5 para 2. Então, inicialmente, ele tinha 5 litros nessa divisão aqui. Perdão. Ele tinha 7 litros. Então, ficava 5 litros verdes e 2 litros brancos. Consegue perceber isso aqui de boa? Tranquilo?
Agora, gente, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar 3,5 litros. Gente, 3,5. Ele falou o quê? Que vai manter a proporção. Gente, ele quer saber a quantidade de verde. Vocês não sabem de cabeça que 3,5 é a metade de 7? Se 3,5 é a metade de 7, ele vai levar o quê? A metade da quantidade de verde, gente. Aqui não precisava nem fazer nada. Era só dividir por 2. Pronto. Se no início ele levou 5 de verde, agora ele vai levar 2,5, porque a proporção é mantida. Ele quer a mesma quantidade, então nem precisa fazer conta. Nessa aqui nem precisou dividir em parte, tal. Era só fazer uma análise de proporção. Sacou? Nem conta eu fiz. Beleza, galera? Lembre-se, não é só sobre fazer a questão. Essa questão aqui a maioria vocês já tinham feito, provavelmente. O objetivo aqui não é ensinar, meu Deus do céu. É vocês perceberem que, tipo assim, nem sempre é sobre fazer conta, tá ligado? É mais ter percepção. Isso ganha tempo. Beleza? Lembre-se disso. Vamos lá. Agora eu vou trazer umas questões aqui que dos potes de sorvete. Cara, dos potes, essa aí eu não conheço não, mano. Não tô lembrando assim de cabeça, mas falar o enunciado dela talvez eu lembre. Vamos lá, gente. Outras questões aqui. Numa gráfica, 5 impressoras que possuem o mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias de um calendário em 8 horas de funcionamento diário durante 3 dias. Então vamos lá. Isso aqui, vamos ler o resto da questão. Se 2 delas parassem de funcionar, em quantos dias as impressoras restantes, funcionando 10 horas diárias, fariam o dobro de cópia? Gente, isso aqui é uma regra de 3 composta, né? Sendo bem sincero, regra de 3 composta, eu sou bem tradicionalista. Eu gosto de montar as coisas da forma mais tradicional possível. Mas vou dar umas dicas aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho 5 impressoras, que eu vou chamar de trabalhador, danes. Elas fazem uma certa quantidade de cópias. Então, vou dizer que elas fazem X cópias. Não, eu vou chamar de quantidade Q. Trabalhando 8 horas por dia, durante 3 dias. De boa, tranquilo, só que eu só estou anotando informação. Se as 2 delas parassem de funcionar, então, em vez de ter de 5 trabalhadores, eu teria 3 trabalhadores. Em quantos dias, então ele quer saber a quantidade de dias, deixa eu colocar o X aqui. As impressoras restantes funcionando 10 horas diárias, 10 horas, fariam o dobro de cópias nesse mesmo calendário. Então aqui ficaria 2Q. Vocês perceberam como que eu anotei? É sempre a mesma informação embaixo da antiga. Então no primeiro momento tinha 5 trabalhadores, no segundo tinha 3 trabalhadores. Na primeira tinha uma quantidade, na segunda tinha o dobro da quantidade. Na primeira eram 8 horas, na segunda eram 10 horas. Na primeira eram 3 dias e agora eu vou descobrir os dias. Sempre anotando embaixo da outra. Eu sou bem tradicional fazendo regra de 3 composta, não tenho... Eu não faço de modelo diferente, não. Mas aqui, como é que funciona? Sempre isola a constante, para quem não está acostumado com esse tipo de modelo de questão, isola a constante, vai colocar 3 sobre x. Aqui, como é que a gente faz uma análise? Gente, vamos lá. Aqui a gente faz uma análise mais cotidiano mesmo. Se eu tiver mais trabalhador, eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer as cópias. Exatamente. Então vamos lá. Se eu tiver menos trabalhador, eu vou precisar de mais dias. Vocês percebem que é o quê? É inverso. Se é inversamente, eu inverto. Então, o 3 vai lá para cima. Agora, gente, se eu tiver mais dias de trabalho, eu vou fazer mais ou menos cópias. Se eu trabalhar mais dias, eu vou fazer mais cópias. Então, mantendo a forma como está. Vai ficar 1Q sobre 2Q, então vai ficar 1 sobre 2. Beleza? Gente, se eu tiver mais horas no dia para trabalhar, eu vou precisar de mais ou menos dias. Menos dias, né, gente? Então, aqui o quê? Inverte. 10 sobre 8 é a mesma coisa que 5 sobre 4. E aqui, parou, né? Aqui é só fazer conta. Só que, vamos ser inteligentes aqui. Esse 3 vai passar para o outro lado, vai cortar com o outro 3. Então aqui já corta. Esse 5 vai cortar com esse 5. Então vai ficar x é igual a 8. E dá letra D. Perceberam como que é o raciocínio? Viu como é mais tranquilo, de boa? Raciocínio simples, gente. É só pensar no cotidiano. Pô, se eu vou trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de menos dias. E tal.
Tranquilo? Bem tranquilo. Regra de três composta não costuma cair tanto no Enem. Já caíram algumas vezes, eu lembro de já deve ter caído no PPL, mas é bem tranquilo, tá bom? Bem de boa, tamanho. Aqui outro tipo de questão, que é de regras 3 inversa. Vamos lá. Um vídeo tem 3 minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido desde o seu início com velocidade 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de... Então, gente, vamos lá. Ele tem, com a velocidade normal, ele vai demorar 3 minutos. Se eu colocar 1,5V, ele vai demorar uma determinada quantidade. Gente, eu não sei vocês, mas eu já me acostumei a, tipo, quase tudo que eu assisto é no 2x. Eu tô estragando a dopamina do meu cérebro. Já me acostumei. Eu vi a aula em 2x aí. É loucura. Psicopata. Enfim. É, meu irmão, aí tu transcendeu. Porra. Credo, senhor. É, aí é ganância. Ganância é o mal do século. Ó, vamos lá. Então, gente, isso aqui ó, é uma regra de 3 inversa. Se fosse uma regra de 3 normal, a gente multiplicaria por x, né? Na mãe. Se a regra de 3 inversa, a gente vai ter que multiplicar pelo carinho que está do lado. Então, ficaria 1,5 v vezes x é igual a 3v. Então, cortaria o v, o tempo seria 2 minutos. Gente, por que eu trouxe esse tipo de questão? Porque tem uma paradinha que às vezes acontece e o pessoal se confunde. A questão aqui é bem fácil, de boa. Mas o que acontece também, eu não sei se alguém aqui já teve aula com Antônio José, de matemática, uma lenda. Eu lembro que no meu primeiro ano, na minha primeira aula do meu terceiro ano, ele humilhou a nossa sala com isso bem aqui. Os valores eram diferentes, mas eu lembro que ele colocou isso aqui isso aqui no quadro, algo similar. Tipo, ele colocou uma parada assim: um carro faz uma distância em 30 minutos com 90 km por hora. Aí, se esse mesmo carro fizesse essa mesma distância em 120 km por hora, em quanto tempo ele chegaria no local e tal? Aí ele começou a fazer lá no quadro. Ele colocou 90x igual a 120 vezes 30. Aí aqui daria x, eu acho que é igual a 40. Fazendo de cabeça, mas eu acho que é 40 mesmo. Eu acho que é. Aí eu lembro que ele colocou assim e colocou x igual a 40. Tá certo, gente? Aí a galera, tá certo, tá certo. Ele falou, rapaz, vocês são tão burros que vocês não sabem nem fazer regra de 3. Sou nunca esqueci disso. Lendário. Mas eu gostava muito dele. Mas por quê, gente? Isso aqui é uma regra de 3 inversa. Então, se eu estou aumentando a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo. Certo? Então, tenham cuidado com isso. Já caiu no Enem isso. Então, aqui eu teria que multiplicar pelo mesmo lado. Então, daria 120x é igual a 90 vezes 30. Beleza? Então, tenham cuidado com isso, com essa coisa de inversamente e diretamente. Tranquilo? Cuidado. Questão é para não errar, gente. Questão bem tranquila. Agora, uma questãozinha que já caiu várias vezes no Enem, que é de tamanho de folha. É uma questão interessante porque tem uma sacada que vocês podem ter que é bem tranquilo. Ó, um tamanho de papel bastante comum em escritórios brasileiros é o A4, cujas dimensões são 21 por 29,7. Quais são as dimensões em centímetros da folha A0? Vocês percebem o seguinte, que quanto menor o número da folha A0, ela vai ser uma folha maior, concorda? Então, uma dica que eu dou para vocês aqui, ó. Uma dica. Vamos lá. Ele fala o quê? O A4 é 21 por 29,7. Ele quer chegar no A0. Então a gente tem que subir o A3. Gente, coloca na cabeça de vocês. Se a folha está aumentando o menor lado, se a folha estiver aumentando, o maior lado aparece duas vezes. De novo. Se a folha estiver aumentando, o maior lado aparece duas vezes. Eles não entendem porra nenhuma. Calma. Na A3, o que vai acontecer? O maior lado aparece duas vezes. Então,
E esse 29,7 vai o quê? Vai aparecer de novo. Só que o outro lado o quê? Dobra. Aí vamos para o A2. Lembra, a folha está aumentando de tamanho. Então, o maior lado aparece 2 vezes. Então, o A2 vai ter o quê? 42. E o outro lado vai o quê? Vai multiplicar. Isso aqui vai dar 59,4. Caramba. Eu acho que é isso. 59,4. Vai dar 58,4. Eu acho que é isso. Estou vendo de cabeça. Mas vai dar algum valor próximo, então não vai fazer muita diferença. Aí vamos lá. O A1 vai dar o quê? Lembra? O maior número aparece 2 vezes. Então, repete 59. Dá 59,4. E o menor número dobra. Aí aqui é a mesma coisa. O maior número aparece 2 vezes, 84. E o menor número dobra. Vai dar 118,8, eu acho. Que é a letra... Poxa, eu errei. Ah, é 84. Aqui ficou feio. 84. Deu para entender o raciocínio, gente? Ou ficou confuso? Deu para ficar muito mais rápido, né? Mais fácil. Então, se estiver aumentando, o maior número aparece 2 vezes. Enzo, se estiver diminuindo, se a gente fosse para 5, aqui já é o contrário. O menor número aparece 2 vezes. Então, o 21 vai aparecer aqui e vai dividir o 29,7. Agora, o 29,7 vai dar 14,85, eu acho. Por aí. 14,85. Eu acho. Não sei, não. Fazendo de cabeça é isso, mas não sei. Então, aí, a 6 seria o quê? O menor número apareceria, daria o 14,85, e aqui ficaria 10,5. Entendem? Sacou? Então, se estiver aumentando, o maior número repete 2 vezes. Se estiver diminuindo, o menor número aparece 2 vezes. Isso é uma regra? É. Pode confiar. Quem criou essa regra? Eu não sei. Eu só percebi isso e gravei desse jeito, mas dá certo. Confia. Se cair na prova do Enem, vai acertar. Confia. Beleza? Então, aqui é o seguinte. Agora, eu vou fazer uns modelos de questões. Ó, gente, eu sempre vou colocar a live para durar no máximo 2 horas, para ficar muito cansativo para vocês, tá? Está encerrando a primeira hora. Vamos fazer mais uma horinha para render. Eu vou dividir essa aula de matemática básica em 2, tá? Porque eu quero fazer uma aula mostrando para vocês também porcentagem, também vendo a parte de gráficos e tal, tabela. Então, hoje vai fazer basicamente razão em proporção, comparação de valor. A gente vai marcar outro dia. Eu vou até colocar no grupo depois uma data que eu estou pensando para ver a disponibilidade de vocês. Beleza? Para não ficar muito cansativo. Tranquilo? Mas até agora, tá rendendo? Tá de boa? Tá tranquilo? Então, beleza. Espero que esteja valendo a pena para vocês. Vamos lá. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno dos R$ 600 semanais. Ou seja, e como um estímulo, também propôs que, na semana em que ele vendesse 1.200, ele receberia R$ 200. Esse cara é fuleiro, né? O cara dobra as vendas, ele não dobra nem o que ele paga, em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao seu patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou que, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de... Gente, vamos lá. Vamos colocar a cabeça para pensar um pouquinho. Vamos lá. Ele ganha o seguinte: R$ 120 para 600 em vendas. Correto? De boa. Tranquilo, né? Porém, se ele vender 1.200, ele vai ganhar quanto? 200. Tranquilo? Na manha. Então, gente, bora perceber o seguinte. Vocês não percebem que na primeira situação para a segunda não há um aumento de 600 vendas? E aqui não tem um aumento de R$ 80? Então é o seguinte. Se
eu aumentar 600 vendas, eu vou ganhar R$ 80. Porém, aqui na questão, ele vendeu 990. Vocês não percebem que 990 não é 390 vendas a mais do que ele faria se vendesse 600? Seria basicamente colocar 990 menos 600. Sacaram? Então aqui ele teria o quê? Um aumento proporcional. Então ficaria 600x é igual a 80 vezes 390. Gente, pelo amor de Deus, não vão fazer conta. Não façam conta. Aqui a mesma coisa aqui. 30 vezes 20 vezes x é igual a 20 vezes 4 vezes 30 vezes 13. Aqui corta 30 com 30, 20 com 20. X é igual a 4 vezes 13, que dá 52. Aí, o Enem poderia ser maldoso, colocar aqui na letra A 52, uma galera ia marcar, né? Só que 52, gente, é o aumento proporcional. Ele ganharia quanto? 120. Ele vai ganhar 52 a mais. Então seria 172. Esse tu faz toda a questão para regra 3, cara, quase toda a questão eu faço para regra 3. Eu botava meu cérebro para fazer por regra 3. Eu faço questão de equações de primeiro grau por regra 3. Eu acho muito mais fácil, gente. Não é bem mais simples. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Ou foi muito rápido? Tranquilo? Então, assim, tentem. Tem. Daquela da folha. Rapidinho. Pega aí rápido. Se eu estiver aumentando, o maior número repete 2 vezes. Certo? Se eu estiver diminuindo, Peraí, agora eu confundi. Perdão. Se eu estiver aumentando, o maior número repete 2 vezes. Se eu estiver diminuindo, o menor número repete 2 vezes. Entendeu? Beleza. Então, vocês entenderam essa questão aqui, gente? Tranquilo, de boa? Perceberam como é só um aumento proporcional, tranquilo, de boa? Beleza. Bora dar uma corrigida nessas aqui para chegar numas que eu acho maneiras para vocês. Essas aqui são boas, mas não são tão recorrentes. Mas eu queria que vocês tivessem esse raciocínio. Vamos lá. Já são comercializados no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, o famoso flex. Uma orientação prática para abastecimento mais econômico é que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro de álcool. Se for maior, deve optar pelo álcool. A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com certo volume de álcool o veículo roda 10 km, com igual volume de gasolina, rodaria cerca de... Gente, por que a gente multiplica por 0,7? Porque, em geral, os veículos com álcool, eles têm um rendimento de 70% de gasolina. Enzo, não entendi. Se com com X litros de álcool, eu consigo rodar com X litros de álcool, eu consigo rodar Y km, certo? Com X litros de gasolina, eu consigo andar Z km, sendo que Y é igual a 0,70% de Z. Entende? Então, com a mesma quantidade de álcool, eu consigo andar 70% do que eu andaria com gasolina. Vocês entendem o raciocínio? Deu para entender, gente? Alô, tranquilo? Então é o seguinte, se com álcool eu rodei 10 km, 10 km representa quanto? 70% do que eu andaria com gasolina, que é 100%. Aí aqui ficaria 100 vezes 10 dividido igual a 70x. Isso aqui daria aproximadamente 1,4. 1,4 não, 14. Beleza. Deu para entender o raciocínio? Esse tipo de questão de gasolina costuma cair de vez em quando, então ter cuidado, rendimento,
km por litro. É só ter esses raciocínios, beleza? Tranquilo. Eu vou pular essa aqui de velocidade média, porque, enfim, acho que as duas são mais importantes. Ó, aqui uma questão mais importante. Rendimento de gasolina. Isso aqui cai bastante. Então vamos lá. O rendimento de um carro abastecido com álcool ou gasolina, popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool é menor que quando abastecido com gasolina, conforme o gráfico que apresenta o rendimento médio dos carros populares. Tá, o gráfico está mostrando basicamente isso, né? Com a mesma quantidade de litro, o álcool ele roda aproximadamente 70% do que com a mesma quantidade de gasolina, beleza? Além disso, pelo gráfico a gente consegue identificar uns valores aqui, né? Com gasolina, ele roda 13 km por litro e com álcool ele roda 9 km por litro. Então vamos lá. Suponha que o cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 109 km em um carro popular flex. Tendo abastecido o carro nos primeiros 559 km com gasolina e no restante do percurso com álcool. Considere que, no momento do abastecimento, não havia mais combustível no tanque. Então, gente, o que a questão está falando? Esse cara abasteceu inicialmente com gasolina para rodar os 559 km. Aí ele rodou isso aqui. Quando ele rodou esses 559 km, acabou o combustível no tanque. Basicamente isso, tá bom? Então, primeiro, o que eu tenho que saber? Vamos fazer a regra de 3, né? Porque é o seguinte, a gente vai descobrir quantos litros de gasolina ele precisava para rodar esses 559 km, beleza? Então, vamos lá. Para 13 km, eu preciso de 1 litro. E para 559 km, eu preciso de X litros, beleza? Então, aqui ficaria X é igual a 559 por 13. Tem uma parada aqui que vocês podem perceber. Não é todo mundo que vai perceber isso aqui, mas tem uma sacada aqui. 559 é a mesma coisa que 520 mais 39. Isso aqui sobre 13. Isso aqui é a mesma coisa que 13 vezes 40 mais 13 vezes 3. Só um segundo, meu computador segue. Aí o seguinte, aparece 13. Nos dois termos eu posso cortar o 13 aqui. Ó. Aí eu posso dizer que eu percorri, ou que eu precisei de 43 litros de gasolina. Deu para entender o raciocínio, gente? Quebrar o número para fazer a conta mais rápido? Vocês podiam fazer na mão, não teria problema nenhum. Não tem problema nenhum. É só para ganhar tempo. Mas, gente, uma dica para vocês. Vocês têm que fazer a coisa durante a prova que vocês têm confiança. Não adianta vocês, vou pegar as dicas de para fazer cálculo rápido. Pô, se não tem confiança, não adianta, porque a probabilidade de tu errar é maior. Então, vocês têm que treinar fazendo simulado e tal. Se não ganha confiança, não faz. Faz a continha mesmo na mão. É melhor acertar a questão, tá bom? Lembre-se disso. Aí, beleza. Ele vai rodar ainda 550 quilômetros, né? Se eu não estiver enganado. Ou estou enganado? 450, né? 450. Então, beleza. Ele ainda vai rodar 450 quilômetros, porque seria 1.090 quilômetros menos 559. Beleza? Estão entendendo, gente? Ou 1.009 quilômetros menos 559. Então, ele ainda vai rodar 450, porém, ele vai rodar os próximos 450 quilômetros só com álcool. Estão entendendo? De boa? Alô, galera? Estão de boa. Aí, vamos lá. Com 1 litro, ele consegue percorrer 9 quilômetros. Com Y litros, ele vai percorrer 450. Aqui dá para fazer de cabeça, né? 50. Porque 9 vezes 5 é 45, mais o 0, 50. Então, galera, quantos litros de combustível esse carinha usou? Ele usou, no total, 93 litros de combustível. Certo?
e percorreu 1.009 quilômetros. Então, ele quer saber qual o rendimento mais próximo, médio do carro, ao concluir todo o percurso de 1.009 quilômetros. Então, gente, aqui é o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que colocar quilometragem sobre a quantidade de litros, concorda? Ele percorreu 1.009 quilômetros. Isso aqui sobre 93 litros. Certo? Ó, batendo o olho, a gente já pode eliminar a opção letra A. Por quê? Porque com certeza, eu vou precisar de mais de 10 km por litro, né? Porque se eu multiplicar 93 por 10, vai dar 930. E 930 não chega em 1.009. Então, eu vou precisar de um valor acima de 10. Consegue entender o raciocínio? Beleza. Se eu pegar 930 e somar com 93, isso aqui vai passar dos 1.100 quilômetros. Então, já não pode ser um valor acima de 11 também, ou 11. Consegue perceber? Gente, por que eu faço isso? Porque isso é para dar confiança no gabarito. Porque em vez de vocês ficarem em dúvida entre 5 opções, vocês ficam em dúvida entre 2. Tranquilo? Aí teria que fazer só essa conta. Uma dica que eu dou para vocês nesse tipo de questão. Gente, em vez de fazer a divisão, faz a multiplicação, pô. Pega o 93 e multiplica por uma das opções possíveis. Multiplica por 10,43. Aqui ficaria 9, 12, 1. Espera aí. Aí tu faz essa conta aqui. Espero que eu não esteja fazendo, que eu não esteja errando. Mas acho que não. Vocês percebem o quê? Que deu 969,99. Deu um número distante de 1.009, não deu? Se só podem ser as duas opções, com certeza é a outra, gente. Faz essa conta na calculadora, alguém aí. Vai dar perto de 1.009. 10,84 vezes 93. Ó, deu 1.008,12. Entenderam? Então, em vez de fazer a divisão, faz a multiplicação, que é muito mais rápido. Entenderam o raciocínio? É por isso que eu gosto de quebrar, de eliminar opções para chegar no gabarito de forma mais rápida, de forma mais objetiva. Sacou? São dicas bobas, mas fazem uma diferença absurda na hora da prova. Certo. Eu vou mostrar agora. Eu ia fazer esses dois modelos aqui, mas vocês estão mais cansados e tal. Vou pegar esses modelos aqui, que é passar um raciocínio interessante para vocês. Esse tipo de questão bem aqui, ó. Tem uma coisa que em cursinho, escola ensina muito, que é importante, de fato, mas também tem que saber quando usar, que são sobre as progressões. Progressão aritmética e progressão geométrica. Beleza? Se vocês pegarem na história do Enem, progressão geométrica, nunca caiu nenhuma fórmula de progressão geométrica, por incrível que pareça. Pode pegar todas as questões de progressão geométrica que já caíram na história do Enem. Eles nunca usam fórmula. Eu tô falando que é pra vocês não saberem a fórmula? Não, né? Porque vai que cai. Mas assim, todas as questões que vocês forem fazer, dá pra fazer na mão de boa. Tá bom? E esse aqui, desculpa, é um exemplo de uma progressão aritmética que vocês fazem por razão e proporção, por regra de 3. Vou mostrar para vocês como é que faz aqui. O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa de R$ 25,00, mais uma quantia proporcional à área pintada. O quadro representa os valores cobrados por ele em trabalhos recentes. Beleza. Agora, ele quer saber o preço cobrado para realizar um serviço de pintura em uma área de 150 metros quadrados. Essa aí é o termo geral de piada. Então, vamos lá. Gente, essa questão aqui, sendo bem sincero, a gente já pode eliminar essa taxa fixa, não faz diferença. A gente só tem que ter um raciocínio bem aqui. Vamos lá. Vocês percebem o seguinte, que de 10 metros para 20, não aumenta 10 metros quadrados? E aumentou em R$ 20 o preço? Estão percebendo isso? E que de 20 para 40 não aumenta 20 metros quadrados e o preço não aumentou R$ 40? Ou seja,
Vocês percebem que tem o quê? Uma proporção, né? Uma proporção. Agora que vocês têm que ter a maldade, gente. Olha aqui, ó. Ele quer saber de 150 metros, certo? De 80 para 150, tem um aumento de quantos metros quadrados? 70. Cara, nem precisa disso tudo. Já vou te mostrar outra parada aqui. Então, de 80 para 150, tem um aumento de 70 metros quadrados. Percebe isso? 70 metros quadrados, vocês não concordam que é a mesma coisa que 30 metros quadrados mais 40 metros quadrados? Ou seja, vai ter um aumento de 30 metros quadrados aqui e vai ter um aumento de 40 metros quadrados aqui, certo? E sabe o que é melhor ainda? A questão já te deu, pô. Ó, de 10 para 40, não é um aumento de 30 metros quadrados? Então, de 10 para 40, é um aumento de 30. E aumentou R$ 60. Então, aqui já tem um aumento de R$ 60. E ele daqui é um aumento de 40 metros quadrados. De 40 para 80, é um aumento de 40 metros quadrados. E de 105 para 85, é um aumento de 80. Então, aqui também vai ter um aumento de 80 metros. Então, aqui seria basicamente, tu pegar o 185, que são dos 80 metros, e somar com 140. Sacaram? E daria a letra B. A mente explodindo. Sacaram? Exato. Cadê? Poderia fazer... Entendeu? Poderia... Peraí, deixa eu só entender o que ele falou aqui. 7 vezes... 7, exato, 7 vezes aumento de 10 também. Daria a mesma coisa. Então deu pra sacar, galera? Deu pra pegar como é que funciona? Maneiro, né? Maneiro. Ganhei um tempo miserável. Aqui, gente... eu sempre falo. Essas merdas repetem. A mesma coisa. Toda vez acontece a mesma droga. Aqui funciona da mesma coisa. Vai ter a mesma, funciona da mesma forma, o aumento proporcional. Ele quer saber o aumento para 2040. De 2010 para 2040, são 30 anos. Porém, de 1980 para 2010, também são 30 anos. E de 1980 para 2010, teve um aumento de 150. Então, vai ter outro aumento de 150. Pronto. Você faz a questão em 10 segundos. Entendeu? Então, galera, isso aqui é uma dica, porque assim, não adianta só saber fazer. Eu sei que vocês sabem progressão aritmética, eu sei que vocês sabem calcular o termo geral, eu sei que vocês sabem calcular a soma dos termos. De boa. Maneiro. Mas a prova, às vezes, nem quer isso, cara. Ela só quer uma sacada. Beleza? Então, cuidado. Eu sempre falo isso, não saiam fazendo conta, não saiam fazendo conta, não saiam fazendo conta. Perceba o padrão. É muito mais fácil perceber o padrão. Na verdade, muito mais fácil não. É muito melhor perceber o padrão do que só ir fazendo conta. Porque isso aqui dá um trabalho da porra. Se for fazer isso aqui na mão, pesado. Beleza? Deu para entender? Deu a pegar? Ai, ai. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Tá acabando, gente. Calma, calma. Já já vocês vão curtir o resto de domingo de vocês aí. Domingo já já. Vamos lá. Eu tô tentando fazer o menos cansativo possível, mas é foda mesmo. Desculpa. Tem muito que posso fazer, não. Então vamos lá. Aqui, ó. O técnico escolherá o jogador que tiver a maior razão. Então, basicamente, ele quer saber a razão de desempenho. Então, tu tem o total de arremessos e quantos ele acertou os pinos. Beleza? Gente, esse tipo de questão aqui, outra coisa. Não vamos fazer no cálculo. Eu vou fazer essa questão aqui sem calcular. Bateu o olho nesse tipo de questão, ele quer saber a proporção de acerto sobre erro, ou sobre acerto sobre total, correto? Acerto sobre total para saber qual que tem quem tem a maior quantidade de acerto em todos os seus arremessos, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, esse tipo de questão, procura logo um valor fácil de lidar. Vendo esses números aí, quais seriam o valor fácil de lidar, que vocês acham? Do 1 ao 5, qual que vocês usariam?
O 4. Exato. Porque tu bateu o olho, tu sabe que isso aqui é 3 quartos. 3 quartos é o quê? 75%. Então, esse carinha teve uma taxa de 75% de acerto. Vamos lá, gente. O 5 a gente já exclui, né? Porque se esse 5 tivesse uma taxa de 50% de acerto, ele teria acertado 45%. Ele acertou um pouquinho a mais que 50%. Então, isso aqui daria, sei lá, uns 52%, menos que isso, talvez. Então, o quinto já não pode ser. Entende? Sacaram? Maravilha. Então, vamos lá. Esse 3 aqui é menor que 50%, pelo amor de Deus. Não pode de jeito nenhum. Vamos analisar o jogador 2. O jogador 2. Vamos supor que esse jogador 2 ele tivesse acertado 60 acertos, 60 arremessos. Compreendem? Vamos supor que ele tivesse... perdão. Vamos supor que esse jogador 2 tivesse arremessado 60 vezes. Se ele tivesse acertado só 70% de 60 vezes, ele teria que ter acertado 42 pinos, concorda? Ou seja, com certeza, esse cara acertou menos que 70%. Porque 65 é maior que 60 e 40 é menor que 42. Sacaram? A mesma coisa o jogador 1. Vamos supor que ele tivesse arremessado 80 arremessos. Se ele tivesse acertado 70% dos 80, ele teria acertado 56. Então, com certeza, ele acertou menos que 70%. Porque 85 é maior que 80 e 50 é menor que 56. De novo, gente. Questão mamão. Faz em 10 segundos. Sacaram? Deu a pegar o raciocínio? Maneiro, né? Aqui é maneiro. Vamos lá. Essa questão bem aqui. Isso aqui é uma questão de razão também. Beleza? Gente, eu vou fazer o que eu fiz nas outras questões. Ele quer saber aqui qual a cidade que tem a maior densidade médica. Ou seja, o que seria a densidade médica? Seria saber o total de médicos pelo número de habitantes. Beleza? Seria que saber qual cidade tem mais médico por habitante. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Peraí, eu ia dar um exemplo aqui, mas não... Nem sei se vale a pena. Peraí. Deixa eu quebrar minha cabeça rapidão aqui para não falar besteira para vocês. Não, eu ia falar besteira. Deixa quieto. Ó, vamos lá. Então é o seguinte. Ele quer saber, ó. Ah, não, perdão, gente. Perdão. Ele quer saber, na verdade, a cidade que apresenta a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos. Então, basicamente, eu vou ter que dividir esse primeiro valor pelo segundo, concorda? Essa questão seria basicamente dividir dois valores. Concordo? Só que, gente, mais uma vez, aqui vão ser números distintos, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se eu dividir 1.200 por 10, ou 1.200 por 100, ou 1.200 por 1 milhão, foda-se, não vai fazer diferença, dá a mesma merda. Vai achar um valor similar. Então, aqui, mais uma vez, naquela mesma situação que eu falei, que tirar zeros não faria diferença, adicionar zeros aqui também não faz diferença. Então, o que eu queria que vocês pensassem aqui? Vocês tinham que pensar, é 136 mil, certo? E eu vou dizer que o total de médicos é 34 mil. Ou seja, eu adicionei 2 zeros aqui. Agora, gente, pelo amor de Deus, se vocês adicionam 2 zeros em uma das contas, vocês têm que adicionar 2 zeros em todas as outras. Aí tu não pode adicionar 2 zeros na primeira, adicionar 5 zeros na segunda, 3 zeros na segunda, 4 zeros. Aí não pode, né? Então tem que manter também não pode virar bagunça. Então eu vou adicionar 2 zeros em todas as opções. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos lá. Vamos fazer uma análise simples aqui. Aqui seria, vamos analisar de baixo para cima. Aqui seria 1.400.000 sobre... meu cérebro quebrou. 620 mil. Aproximadamente 620 mil, certo?
Então, aqui daria mais ou menos uns 2, alguma coisa. Vocês não concordam? Fazendo de cabeça? Que daria, se fosse 2, daria 1.200.000, 1 milhão. Peraí, agora meu cérebro quebrou. 1.200.040, alguma coisa. Vocês percebem? Se eu multiplicasse esse valor aqui por 2, ó, esses 620 mil por 2 daria 1,2 milhões. Percebem? Ou não? Tranquilo? Se eu multiplicasse esse número aqui, ó, o de cima, o 30 mil, para chegar em 108 mil, daria o número exato. Daria, tipo, 3,6, mais ou menos. Daria exatamente isso. Concordo? Se fosse esse número de baixo aqui, ó, seria 198 mil, aproximadamente 200 mil. Se eu fosse multiplicar esses 200 mil para chegar em 530, daria 2 e alguma coisa. Concorda? Se eu fosse multiplicar esse 93 mil para chegar em 210 mil, daria 2 e alguma coisa também. Se eu fosse multiplicar esse 265 mil para chegar em 418 mil, daria 1, alguma coisa. Vocês percebem? Então aqui, até agora, daria o quê? Já não pode ser. Se bem que o total, eu calculei o total, nem era para calcular, perdão. Então nem, não poderia ser o Z, não poderia ser o Y, não poderia ser o X. Concorda? Agora, gente, aqui a gente ficaria só com uma conta. Porque eu pegaria esse 34 mil e multiplicaria ele. Como é que eu explico isso? Se eu pegasse esse 34 mil aqui, 34, se eu multiplicasse ele por 4, daria 120 mais 16. Isso aqui daria 136 mil. Concorda? Então, essa multiplicação aqui, ó, daria o quê? 4. Entendeu? E seria o quê? Maior do que o 3,6. Então, seria uma questão de forma bem mais rápida. Vocês percebem que esse tipo de questão a gente precisa fazer a conta como um todo. A gente só precisa fazer análise de vamos pegar isso aqui, ó, funciona. Isso aqui são outras questões boas também. Esse exemplo aqui é mais maneiro ainda. Ele quer saber qual é a relação quilômetro rodado por litro. Ele quer saber qual o modelo mais econômico, ou seja, que faz mais quilômetros com, com 1 litro. Percebem isso? De boa? Então, qual seria aqui a forma mais inteligente de fazer? Vocês percebem que todos esses números que aparecem aqui, ó, são múltiplos de 4, gente. Múltiplos de 4. Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso comparar todos como se eles tivessem consumido só 4 litros. Então, nessa primeira opção aqui, que é mais fácil, eu vou dividir 65 por 2, né? Porque eu vou precisar de 8 litros, eu tenho que chegar em 4. Para chegar em 4 litros, eu tenho que dividir os 8 litros por 2, concorda? Então, eu vou dividir o valor de cima também por 2. Isso aqui vai dar 32,5. Aí, vamos lá. Esse 225, eu tenho que dividir por quanto? Para ver se estão prestando atenção. Por 6. Exato. Então, 200, exatamente. O 145 eu teria que dividir por quanto? Por 4. O 96 eu teria que dividir por quanto? Por 3. E o 195 eu deveria dividir por quanto? Por 5. Percebe como é que funciona? Beleza? Então, a gente tem que buscar agora. Não entendeu? Ó, te ligo. Ó, Maria. Percebe que todos esses números aqui, ó, o 20, o 12, o 16, o 24, eles são múltiplos de 4. Entende? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando como se todos os 5 carros tivessem consumido 4 litros. Aí eu quero saber quem percorreu mais quilômetros com 4 litros. Entendeu? Na hora, tranquilo. Então, eu vou dividir esse 195 por 5. Isso aqui vai dar 39. Então, já não pode ser o carro 5. Beleza? Esse 36 eu vou dividir por 3, né?
vai dar 32. Já não pode ser isso aqui também. Esse 145 eu vou dividir por 4. Só que, gente, vamos lá. Vou dividir por 4. 145 por 2 daria 72,5. 72,5 por 2, com certeza vai dar um número menor que 39. Vai dar, tipo, 36,25, eu acho. Então não pode ser o carro 3. O 25, o 225 eu vou dividir por 6. Então seria 225 por 6. Dica de cálculo. Se acostume com números tipo, que são recorrentes. Eu sei batendo o olho que 225 é a mesma coisa que 3 vezes 75 e 6 normalmente é 3 vezes 2. Então isso aqui ficaria 75 por 2, daria 37,5, que seria menor que 39. Ou seja, o carro 1 é o mais econômico. Vocês percebem como esse tipo de questão eu faço só com análise de valor, gente? Viram como fica mais simples? Então você acostuma a fazer assim. Perdão. Vocês vão ganhar bem mais tempo. Vamos lá. Vou fazer só mais 2 questões, tá, gente? Para também não ficar muito pesado para vocês. Mas de boa, tá rendendo até aqui? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos ver essa última questão aqui. Esse tipo de questão, gente, que eu tô falando, são o tipo de questão que vocês garantirem. Caiu uma questão desse jeito, acerta. É para dar ponto. É TRI de graça para vocês. Beleza? Então vamos lá. Para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa no mercado de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem. Traz escrito no rótulo da embalagem as informações quanto à duração em dia associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário, quando ligado durante 8 horas por dia. Gente, esse 8 horas por dia é uma informação que a gente chama de informação filha da puta, né? Porque não faz diferença de nada. Porque, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Eu tenho o produto X e o produto Y. Aí eu digo que o produto Y gasta, sei lá, R$ 2 por hora. E o produto X gasta R$ 3 por hora. Eu posso colocar infinitas horas aqui, pô. O produto X sempre vai custar mais que o produto Y. Vocês não concordam? Então deixar 1 hora ligada, 2 horas ligada, 3 horas ligada, não faz diferença de nada, pô. A questão colocou isso aqui só para encher teu saco. Porque se eu achar o custo de cada produto por hora, a quantidade de horas não vai fazer diferente. Porque quem tiver menos custo por hora, sempre vai ter o menor custo. Entendeu? Então, como é que vocês têm que fazer? Eu tenho que saber a utilização total deles. Então, eu vou multiplicar dia por hora e dividir pelo preço. Beleza? Então, como vai ficar? O produto 1 vai ficar 30 por 12. Não, perdão, gente, perdão. É o preço pela utilização, tá? Beleza? Eu tenho que dividir o preço pela quantidade de horas, porque eu vou saber o preço por hora. Tranquilo? Então, o primeiro produto vai ser 12 dividido por 30 vezes 12. Não faz conta ainda, deixa quieto. O segundo produto vai ser 9 sobre 32 vezes 9. O produto 3 vai ser 10 sobre 40 vezes 10. O produto 4 vai ser 11 sobre 44 vezes 8. E o produto 5 vai ser 12, 48 vezes 8. Estão sacando o raciocínio? Então, galera, tem 2 opções aqui que é impossível estar certo. Se uma das 2 estiver certa, é uma questão anulada. Eu agradeço. Nada, nem sei se é bom questão anulada ou não. Essas 2 questões, essas 2 opções, você não percebe que é o mesmo valor? 8. Aqui é 8. Eu escrevi alguma coisa errada? É porque minha letra é feia. Tu não reconheceu 8, foi?
Não entendi. Alô, alô? Ah, tá certo. Então, beleza. Então, aqui vocês percebem. 11 por 4 daria 1/4. 12 por 48 é a mesma coisa, 1/4. Então, aqui daria o mesmo valor. Opções com o mesmo valor não pode ter... Ah, não, não. É porque é o 11 aqui, é o preço. Beleza? O preço é em cima. Beleza? Ok. Essa opção aqui também... Ah, não. Aqui seria um pouco diferente. Então, vamos analisar as outras opções. Aqui seria 1/30. Aqui seria 1/32. E aqui seria 1/40. E aí, galera, ele quer saber o que tiver o menor custo diário. O menor. Para ter o menor custo, eu preciso ter o maior numerador, né, gente? Ou seja, eu preciso da menor razão. Sacou? Que vai dar a terceira questão, letra C. Então, gente, esse tipo de questão eu faço por análise de valor. Ganha tempo. Não saia fazendo conta. Vocês veem que todas as questões aqui, antes de fazer conta, eu sempre fazia análise, né? Qual o número que eu posso dividir, qual o número que eu posso cortar. Porque é assim que funciona, gente. Vou fazer todas as contas da prova, lascou, senhor. Estão lascados. Não tem tempo. Beleza? E lembre-se, essas questões que eu estou fazendo aqui hoje são questões fáceis. Ou seja, são questões que vocês têm que ganhar tempo para ter mais tempo numa questão, por exemplo, de probabilidade, combinatória, tal, tal, tal. Belezinha? Então vamos para a saideira, para a última, que é uma questão que não cai a um tempo, mas se cair, você já sabe fazer. Então, quem ficou aí até o final... Ah, se bem que vai ficar gravado, então dane-se. Mas, vamos lá. Só que eu acho que é melhor... Eu acho que é melhor ver a live ao vivo do que ver gravado. Porque pode tirar dúvida, né? Sei lá, eu prefiro. Mas vamos lá. Ele quer saber o seguinte. Qual jovem apresentou o melhor argumento para a escolha da pizza? Ele fala que tem dois modelos de pizza. Tem uma pizza com 6 fatias que custa R$ 24. E tem uma pizza de 8 fatias que custa R$ 32. Só que a pizza média de 6 fatias, ela tem 15 centímetros de raio e a pizza grande tem 20 centímetros de raio. Beleza, galera? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a pizza com melhor custo-benefício. Enzo, o que é uma pizza com melhor custo-benefício? Para a gente fazer essa relação de custo-benefício, a gente tem que saber o que é o custo e o que é o benefício dela. O que é o custo da pizza? É o quanto ela custa, né? É o preço dela. A pizza tem R$ 32. Qual é o custo dela? 32. Sacaram? E qual é o benefício da pizza? A pizza, pô. É o tamanho da pizza. A área dela. Sacou? Então, o que tem que comparar? É o preço pela área. Sacou? Enzo, por que não é a quantidade de pedaços? Porque a quantidade de pedaços depende da área. Eu posso pegar uma pizza de um pedaço posso pegar uma pizza com, sei lá, 50 pedaços, mas cada pedaço é minúsculo. Aí eu pego uma pizza com 4 pedaços, mas 4 pedaços gigantes. Então a comparação não é pelo número de pedaços, é pela área da pizza. Sacaram? Então, como é que eu faço esse tipo de questão rapidinho? Rapidinho aqui, faz a questão. Eu pego a primeira pizza média e calculo a área dela. A área de um círculo. Πr ao quadrado. A gente vai fazer, vai ter uma live de geometria plana, eu vou falar para vocês quais as principais formas vocês têm que saber e tal, tal, tal. Essa aqui é uma que vocês não podem para a prova sem saber. Área de círculo, Πr ao quadrado. Isso aqui custa R$ 24. Certinho? Então vamos lá. O π vai deixar π mesmo. O r ao quadrado é 15 ao quadrado, que dá 225. Isso aqui custa R$ 24. Certo? Agora, como é que faz a comparação? Eu vou pegar o outro tamanho de pizza, que é o raio de 20, e vou saber quanto que ele deveria custar, para saber se ele está custando mais ou menos. Beleza? Então eu vou pegar π vezes raio ao quadrado, que é 20, então vai dar 400. Isso aqui é igual a x. Então eu vou saber
quanto que ele deveria custar essa pizza maior, sacou? Então, vai ser x vezes... Perdão, galera. Desculpa. Então, vai ser x vezes π vezes 225. Isso aqui é igual a 24 vezes 400 π. O π vai cortar, né? Aí aqui é a mesma coisa que x vezes 75 vezes 3 é igual a 3 vezes 8 vezes 400. Certo? Só que eu vou cortar o 3 aqui. Porém, 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Isso aqui é igual a 8 vezes 4 vezes 100. Só que 100 é a mesma coisa que 25 vezes 4. Sacaram como é o meu raciocínio, gente? Pegaram? Eu vou quebrando os números para evitar fazer conta. Mais fácil. Então aqui vai ficar, vai cortar o 25. Isso aqui vai ser 8 vezes 16 sobre 3. Isso aqui vai dar, se fosse 3 vezes 2, daria 6. Só que é 8. Então vai dar um número um pouquinho maior que 2. Ficaria, sei lá, um 2,4 vezes 16. Isso aqui, ó, se fosse 16 vezes 2, daria 32, que é o preço da pizza grande. Porém, isso aqui vai dar um valor maior que 32. Isso aqui é maior que 32. Logo, essa pizza grande está em um valor menor do que ele deveria ser. Concorda? Então, a pizza grande tem o quê? O maior custo-benefício. Sacaram, galera? Beleza. Então, a pizza grande tem o melhor custo-benefício, pois a área de sua fatia é superior à área da fatia média. Peraí. É exatamente isso, por conta da área dela. Beleza. Tranquilo. Então, galera, essa foi a live de hoje. Espero que tenha rendido, espero que tenha valido a pena. Pessoal, no domingão aí, botando quente matemática. Espero que vocês tenham pego as minhas dicas certinho. Eu vou mandar esse PDF lá no grupo. Eu esqueci de mandar o PDF antes da live, né? Perdão. Mas eu vou enviar o PDF certinho lá. Então, obrigado aí pela paciência de vocês, pela presença, tá bom? Beijo a todos, bom resto de domingo aí e boa semana de estudos na próxima semana, tá bom? Um abraço a todos. Falou, falou.